Olá, boa tarde a todos. Chegando aqui, preparar tudo bonitinho. Vão chegando aí, pessoal. Em Brasília, 18 horas, roteiro pronto aqui. Lucas chegou. Muito bem, Lucas, tudo bem? Vai participar da live hoje? Coisa boa. Quero que você se manifeste, hein? Converse, bate papo aí com a gente, porque vai ser bem interessante o tema da live de hoje. Tudo bem, querido? Como é que foi o Natal, Lucas? Me diz aí. Tô aqui arrumando a câmera, ficando bonito, né? Pra poder... Deixa eu chamar aqui já, convidar a Andréia, minha amiga. Andréia da Rocha, peraí. Só um minutinho, já que eu convido aqui. Parará. Aqui. Andréia. Parceira de live. Meu Natal foi ótimo, maravilhoso. Quer dizer, foi com um pouquinho de dengue. Eu tive dengue, né? Nessa última semana. Tá tendo um surto de dengue aqui no Rio de Janeiro e eu fui uma das vítimas. Entrei para as estatísticas. Mas estou super bem agora, né? Passei alguns dias em Visconde de Mauá descansando, né? E é isso aí. Agora estou renovado aqui, pronto para seguir o baile, né? Que é a peça de teatro que eu estou ensaiando, que estreia no dia 9 de janeiro. E tive que dar esse break, né, no ensaio do espetáculo por causa da dengue. Mas sobrevivi, né? Graças aos 4 litros de água que eu tinha que tomar todos os dias. Muito remédio para dor, porque a dengue ela causa muitas dores, né, na musculatura, nos ossos, a febre também. Mas é isso, né? Foi um ano muito turbulento esse, né? Foi um ano de muito trabalho e eu que sou uma pessoa... Andréia entrou? Ué, Andréia, só um minutinho, peraí. Mas eu convidei a Andréia. Deixa eu ver aqui, peraí um pouquinho. Andréia. Ué, pediu para participar. Caramba, só um minutinho. Só um minutinho aqui. Onde é que eu convido? Meu Deus, caramba, peraí. Tô perdido aqui, perdidão. Deixa eu ver aqui. Tará. Vai dar tudo certo, gente. No final sempre dá certo, tá? Só um minutinho. André, você recebeu o convite para entrar? Só me confirma aí, porque eu não estou conseguindo ver aqui. Rafa, você pode vir aqui um pouquinho? Ah, só para ter um suporte aqui. Espera aí um pouquinho. Convite. Tará. Só um minutinho. Só um minutinho, gente. Espera aí que eu tenho que entender o que está acontecendo aqui com o convite da Andréia. Espera aí. Rafa, vem aqui rapidinho. Chamei meu suporte técnico aqui para me dar uma ajuda, porque eu enviei uma solicitação para a Andréia, mas olha aqui, onde é que... É aqui, né? Foi enviado. Enviou uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Eu tenho que aceitar onde? Ela tem que aceitar, vai precisar para ela a notificação. Andréia, veja se apareceu uma notificação para você aí, porque eu já enviei o convite. Ó, convidar. Foi de novo. Veja se você recebeu agora.
Ah, e, finalmente. Estou aqui, Olá, ela aqui atrás. boa Estava aqui noite. atrapalhado, Andréia, com as tecnologias. A sorte que eu tenho o Rafa aqui, que é o meu suporte técnico, né? Que resolve essas coisas para mim. Pois é, a gente vai se adaptando com a tecnologia, né? Eu estava mandando um convite para você, mas eu acho que, sei lá, eu estava fazendo errado. Mas enfim, que bom que você está aí. Tudo bem, Andréia? Tudo ótimo. Eu estava respondendo aqui a um aluno meu que entrou, o Lucas, sobre o Natal. Ele perguntou como é que tinha sido o meu Natal. E eu falei que o meu Natal foi com dengue, né? Um pouco de dengue, um pouco de dengo. Fiquei dengoso no Natal. Porque foi um ano muito turbulento, né? Eu até aproveitei assim para pensar um pouco sobre os temas das nossas lives, né? Sobre o que a gente conversa aqui, que é o corpo, em algum momento ele vai te cobrar, né? Sim. Toda essa doideira, toda essa loucura. A dengue, claro que é um mosquito que te pica, bababá, mas tudo tem a ver com as tuas defesas, com o teu sistema imunológico, né? Que tem que estar forte, aqueles soldadinhos que tem que estar lá Mas fortes e a firmes. gente já sabia que isso ia acontecer, lembra? Depois É, dessa pois coisa é. de você ter entrado com esse último projeto aí na Globo e tal, com a Pois é. novela, a gente já sabia que com a demanda do que você já estava fazendo era um plus É. e a imunidade ia dar uma baixada, né? Exatamente. É porque a gente faz uma coisa que a gente manda para o universo. Eu pedi trabalho, muito. Eu pedi esse ano, eu quero trabalho, eu quero coisas da minha área, eu quero, né? E o universo foi tão generoso comigo e me ouviu, né? E mandou trabalho. Só que a gente é um corpo só, né? A gente só tem uma estrutura. Assim, tem uma hora que não dá conta, né? Você não consegue dormir o número de horas que você precisa, você não consegue se alimentar da forma que você precisa, né? Da forma, enfim, de ter todos os nutrientes que você precisa. Porque Né? a Então, gente assim, precisa estar preparado para aquilo que a gente pede, né? A gente exatamente. pode pedir trabalho, mas a gente tem que se preparar para isso, né? Sim. E E o aí, universo, como o universo é bom, né? O universo, eu estava pensando, ele é bom com a gente, né? Ele manda mesmo, ele dá, né? Acho que é isso que a gente tem que ter muito cuidado. Bom, gente, é, estamos chegando aqui para nossa live, Reconexão. Conversando, a gente se entende, a gente já começa conversando, porque esse é o sentido dessa live. Eu e a André, a gente se conhece há alguns anos já, e essa live surge dessa necessidade nossa, porque a gente fala muito, eu e ela, a gente conversa muito, a gente tem muito assunto, né, André? E a gente pensou, por que não chamar as pessoas, né, também para para conversar com a gente? compartilharem, né? Exatamente, porque a gente sempre tem reflexões, a André tem reflexões que são muito enriquecedoras para mim, assim, uma amiga que cada vez que eu converso com você, André, eu saio enriquecido, assim, muitos questionamentos também, com muitas coisas boas. Eu acho que esse é o sentido né, das relações, dos afetos, né? Um instigar o É uma outro, troca, né? né? Exato, exato. Então, assim, a propósito dessa live, Reconexão, conversando, a gente se entende, eu e a Andréia, que gostamos de bater um papo, chamar as pessoas, chamar os amigos, né, enfim, as pessoas que estão aí, para discutir esses temas com a gente, né? Porque a gente não é dono da verdade, por mais que cada um de nós, nas nossas áreas, a gente tente desenvolver, né, conhecimento, né, se debruce sobre um assunto, estude e tal. O grande sentido da vida é ouvir o outro, né? Eu acho, entender o ponto de vista, porque o nosso é um ponto de vista, né? É uma percepção de mundo, né? E é legal você ouvir o outro para poder, quem sabe, até qualificar a sua própria percepção, né? Pois é. Eu tô vendo vários amigos entrando aí. Olha, Vi até o Miller da CAV, né? Que eu sou olha. madrinha da Associação de Apoio à Vida. Ele colocou que está na estrada, mas que vai assistir a gente depois. Ah, que delícia. Ó, querido. É um monte de gente legal entrando. Olha aí, gente. Vamos lá. Essa conversa vai esquentar, Tô hein? vendo Então, vários amigos entrando aí. coisa boa, coisa boa. Gente, olha só. Reconexão, né? É um nome que, quando a gente pensou na live, eu e o André, a gente pensou muito que nome, que palavra seria essa, né? E reconexão foi uma palavra que foi muito forte para a gente, né? E essa ideia né, dessa necessidade ou da importância, né, de nos reconectarmos. Mas reconectar com o quê? Com tudo, né?
com o mundo, com o universo, com a gente mesmo. Aliás, principalmente com a gente mesmo, né? Eu acho que esse mergulho para dentro também, esse mergulho, né, para si, esse olhar, voltar o olhar para si, é se reconectar com a sua essência, que aí é Deus, aí é natureza, aí é tudo, né, André? Tá tudo aí, né? Não precisa buscar muito longe, na verdade, O mundo nem está se muito deve, né? acelerado, né? E Não. eu vejo que existe uma necessidade emocional de se equilibrar. Uhum. Então, quando a gente pensou, né, nessa live, é a questão da mente, do corpo também, que é muito a sua área de trabalho, né? E nessa junção, você trazer a harmonia da gente, né, do nosso próprio ser com a natureza e uma maneira de se blindar, né, também, Uhum. contra toda Uhum. essa pressão exterior que existe e que algumas pessoas não foram forjadas para fazer essa blindagem, acabam se tornando demasiadamente frágeis diante dessa cobrança e dessa pressão que existe hoje na sociedade, elas se tornam vulneráveis e às vezes podem cometer algumas escolhas erradas, Uhum. né, para as suas próprias vidas. Então, a nossa ideia é conversar, se divertir, mas também trazer um pouco de informação dentro dessa conversa e um pouco de conforto, né? Um Uhum. pouco de alegria e é Ótimo. isso. Conversando a gente se entende. Conversando, a gente se entende sempre, né? Eu acho que o Mahatma Gandhi, todos os grandes líderes pacifistas, né, sempre falam sobre isso, sobre a importância de escutar, né? A gente tem dois ouvidos e uma boca, eu acho que é para isso, né? Para ouvir mais do que falar, né? E eu acho como é importante, como a sua percepção, como as suas verdades se transformam a partir do momento que você ouve a percepção do outro, né? O mundo está precisando se escutar mais, se ouvir, né? Se conectar mais. Andréa, vamos... Falta de escuta, né? Exatamente, total, total. A gente Eu está tenho no... muita experiência nisso, porque desde os meus 14 anos, quando eu comecei a fazer projetos sociais, eu era uma menina e o que eu mais fazia era escutar. E isso era muito importante para as pessoas que eu ajudava, porque elas se sentiam amadas, se sentiam especiais, e isso eu podia fazer aos 14 anos, né? Eu não trabalhava, não tinha uma experiência de vida, mas eu tinha tempo de qualidade para mostrar que aquelas pessoas eram importantes para mim, que eu estava ali para escutar o que elas tinham para compartilhar. Então, às vezes uma coisa tão simples, a escuta, pode salvar uma vida. É fundamental isso. Na minha área, né, eu sou discípulo de eu já tenho falado sempre todas as lives aqui de Angel Viana, que é a minha mestra, né? Ela fala sobre escutar o corpo, escutar o próprio corpo, né? Se escutar. E eu, no meu trabalho de preparador de atores, né? De preparação para as artes cênicas, eu acho que tem alguns preparadores que são um pouco arrogantes, assim, que se colocam naquela condição de alguém que vai levar uma técnica, alguma coisa mágica para ajudar o ator. Eu me coloco sempre na condição de ser uma ponte ali, de ser um elo de ligação entre uma coisa e a outra, né? Ser um facilitador na vida do ator, né? Porque o ator que está compondo é uma pessoa que está em crise. O ator em processo de composição é uma pessoa em crise. Ele está no caos, ele está na insegurança, ele está na instabilidade, ele tá vivendo um grande caos, né? E aí eu acho que o papel do preparador é sempre chegar pelo afeto, né, com todo o cuidado, com todo o afeto do mundo, escutar, né? Escutar, ouvir e tentar construir entendimentos, pontes, caminhos, não apontar verdades. Não existe, assim, no meu trabalho, né, no trabalho de composição, no trabalho de auxiliar na composição para um ator, eu não trabalho com verdades absolutas, né? Porque cada pessoa é um universo, né? São histórias, são ancestralidades, são memórias afetivas que estão ali, que precisam, de repente, só de um toque para que aflorem. E isso é matéria-prima para a criação artística, né? Então, a escuta e o cuidado, isso é muito importante. Mas, Andréia, isso a gente pode desdobrar esse assunto, mas a nossa live de hoje, ela tem um tema específico, né? E, aliás, quando a gente pensou nessa live, eu até escrevi aqui, agora eu tô me achando até um traidor, meio incoerente por ter escrito essa palavra, porque eu pensei assim, eu ia dizer, vamos lá, minha gente, vamos para a nossa última live do ano, que é, né?
A nossa live de encerramento de 2023, essa aqui. Mas aí quando eu falo a última live do ano, André, eu já fico em crise com o tema da nossa conversa de hoje, que a gente se dispôs a falar hoje, que é sobre ciclo, né? Ou sobre essa necessidade, ou sobre essa coisa que a gente tem de querer, primeiro, controlar o tempo, né? Tentar apreender o tempo. A outra é tentar mensurar o tempo, né? E esse movimento que a gente fez como sociedade humana de fatiar o tempo, né? De dividir o tempo em ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, né? Quer dizer, é- esse controle ou essa apreensão do tempo, ela cria em nós uma ideia de tempo fatiado mesmo. Eu estou usando essa palavra assim, porque para mim parece isso. Quando eu tento visualizar essa coisa do tempo, eu imagino uma coisa toda fatiadinha, assim, né? Tipo, até aqui uma coisa, até aqui a outra. A gente está hoje, no dia 30 de dezembro de 2023, e assim, eu andei na rua agora aqui no Rio de Janeiro, dei uma saída na rua, e os mercados estão em operação de guerra, o trânsito está um caos, a cidade tá com 89% ou 90% dos hotéis tomados, assim, amanhã vai ser o Réveillon com não sei quantos milhões de pessoas em Copacabana. Então, assim, vira uma loucura, porque amanhã é o grande dia da virada, né? É o grande dia da mudança de uma coisa para outra. A nossa live de hoje, André, é sobre isso, é sobre fim de ano, é fim de ciclo, porque a gente associa também, a gente sempre pensava, vou pular as 7 ondas, vou comer as sementes de uva, vou comer a lentilha, sei lá o quê, fazer meus rituais inteiros, que eu vou mudar de né, vai virar esse ciclo, eu vou para uma outra coisa e tal. Acho que essa conversa é para a gente tentar entender como é que é para cada um. Eu quero saber daqui a pouquinho de você, André, como é que é para você isso, tá? Porque vira uma loucura, isso vira uma pressão sobre o ser humano absurda. Passou o Natal agora, né? Que é aquela coisa do presente, da loucura, do Papai Noel, e agora vem o Ano Novo, né? Que é essa coisa, tipo assim, tenho que virar, eu tenho que virar essa página e ir pro... Mas como assim? Como é que a gente faz isso? É virar a chave mesmo? É assim que funciona, né? Bom, nossa live, vocês perceberam, ela tem essa complexidade hoje, que é falar sobre essas medidas, essa ideia de mensurar o tempo, né? E aí eu te pergunto, Andréia, me fala aí, fim de ano é fim de ciclo? Então, quando você falou anteriormente, né? A última live do ano, ela pode até ser a última do ano de 2023, né? Mas não é a última de um ciclo. Então, para mim, a perspectiva que eu tenho, sabe, de tempo em relação à minha vida, em relação ao Cronos, né? Eu sou de descendência indígena, então eu sou muito livre. E desde pequena, eu consegui ter um conceito da vida, eu consegui me enxergar como trindade, corpo, alma e espírito. Eu consegui entender que o meu corpo ele tem um tempo limitado, né? A gente nasce um dia, sabe que vai morrer, esse corpo ele tem um prazo determinado, só que a alma e o espírito é eterno. Então, dentro dessa análise e dentro dessa perspectiva, na infância, quando eu tive esse olhar, eu falei, opa, eu preciso concentrar a minha energia e a minha escolha de vida dentro de uma dessas áreas. E eu canalizei tudo para mim, o meu foco de vida foi a minha alma e meu espírito, porque é eterno. Para mim não fazia sentido investir naquilo que tinha tão pouco tempo e que eu também nem sabia quanto tempo era. Então, logo, se eu não decidir viver focada na carne que tem um prazo, eu não posso me permitir ser controlada por um calendário, não posso me permitir ser controlada pelo Cronos, pelo tempo que foi determinado por pessoas. Então, é como se eu tivesse dando o poder
para que essas pessoas governassem o tempo da minha vida. E eu não dei. André, eu tô só me mexendo bastante aqui, porque eu tô reconectando meu celular, que vai cair a bateria daqui a pouco. Eu não vi que estava sem bateria. Mas pode continuar, desculpa, tá? Vai lá. Hoje você está super elétrico, né? É. Super agitado. Acho que já Ó, esse consegui. movimento, É. a sua volta é a energia do momento, né? Esse movimento todo. E assim, eu sinto que traz uma coisa, às vezes, negativa, sabe? Essa questão do controle do tempo. Ah, é o fim do ano, é o fim de um ciclo e vai começar outro. Na minha vida, não, entendeu? Porque na minha concepção e na minha vida, os meus ciclos sou eu que controlo e eles não são controlados por um calendário. Na minha vida, o meu ciclo, ele está agora, nesse momento, no hoje. É nesse momento que eu tenho o poder de decisão para fazer as melhores coisas para mim hoje, porque o amanhã eu nem sei se terá. Então, eu não permito com que a minha vida seja controlada. Agora vai ter um ciclo que encerra, então, nossa, eu preciso bater essa meta, o fim do ano está chegando, e agora isso gera uma frustração, uma ansiedade desnecessária, sabe? Sim. Desnecessária, porque a pessoa que fez o calendário, ela não me perguntou se eu estou de acordo. Aquele calendário está de acordo com quem criou. E não comigo, não me consultaram, não me perguntaram se eu estava satisfeita com aquilo, não me deram o direito de refletir se era benéfico ou não. Então, a partir do momento que eu não fiz parte de uma escolha, isso interfere na minha vida, eu governo minha vida, eu escolho não ser submetida por essa pressão. Entendi. Eu Ó, acho o Charles está concordando com você. Ele falou perfeita colocação. Charles é um grande amigo, ator maravilhoso. Tá aí. Larissa está aí também, uma amiga maravilhosa. Mas, Andréia, você falou... Eu só queria conectar um negócio. Você falou da sua... Você sempre gosta de falar da sua descendência indígena, né? Que você... eu acho tão bonito isso, né? Quando você sempre usa isso como uma... Porque os indígenas, os povos originários, eles têm uma relação diferente com o tempo, né? Eles vivem, é por isso que a gente sempre julga, e julga mal, né? Porque acha que eles vivem num outro tempo, mas eles vivem num tempo de total conexão com a natureza, né? Porque parece que o a gente precisa calendário... viver, assim, o sentido da vida. Eu entendi o sentido da vida e me sinto muito privilegiado, porque eu era criança quando eu entendi o sentido da vida. E eu percebi que o sentido da vida que eu descobri, conectada, né, em Deus, era completamente na contramão do que a sociedade me ensinava. Então, eu via que eu ia numa contramão, mas o fato de eu ser indígena, isso me trouxe sempre muita força para me empoderar e me permanecer nas minhas escolhas, mesmo que eu fosse única. Eu não tive medo de ser quem eu sou, né? E isso eu acho que é um lado muito forte do indígena. A gente não está aqui para ser controlado e manipulado pelo comércio e pelo sistema. Nós estamos aqui para viver a nossa essência, viver a nossa introspecção, meu eu preciso desenvolver minha alma, meu espírito, porque é isso que vai ser eterno. E se a humanidade entendesse e vivesse mais essa troca, essa conexão com o outro, do agora, eu estou aqui agora com você, eu estou cedendo, compartilhando o meu tempo com você e com todas essas pessoas que entraram. Então, para mim, tudo que importa nesse momento somos nós. Sim. Mas aí, vamos lá. Claro, eu entendo isso que você está falando, né? E acho também, a gente tem falado isso em outras lives, sobre esse modelo de sociedade que a gente está enfiado, né? Que é o modelo de sociedade do desempenho, né? Onde você tem que estar... E que a gente está à mercê desse calendário, que a gente não pode negar essa folhinha que está lá na parede, a gente está olhando, os dias estão passando,
a Terra está fazendo esse movimento de translação e de rotação, né? E isso vai interferir aí nas estações do ano, vai ficar frio, né? Quer dizer, a gente está à mercê dessa estrutura que foi criada, né? E é importante, assim, eu como historiador, eu queria até trazer uns dados aqui que eu fui pesquisar também, porque eu sou desse tipo, né? Que pesquisa e tudo, mas eu sempre me interessei, muito para a história, é uma coisa que me, né? Eu sempre quis saber como é que surge, como é que as coisas surgiam, como é que era no início, né? Antes dessa estrutura social que a gente criou, né? Quando as sociedades se organizam, né? Então, os caçadores-coletores, eles viviam muito nessa lógica ou nessa ordem da conexão com a natureza, que era tudo muito intuitivo, era intuitiva a relação. Quer dizer, eles, antes de começar a se desenvolver a agricultura, e que eu acho que foi um grande passo no processo evolutivo do homem, que é a agricultura e a culinária, que foram duas, isso tudo a partir também do domínio do fogo, que eu acho que foi muito importante, né? Foram adventos importantes para que a gente conseguisse evoluir, né? Conseguisse chegar a construir aviões, voar e chegar no nível, né, de construir inteligência artificial, que é o que a gente está hoje, né? Mas é importante pensar que, para isso, o homem precisou entender essa loucura do tempo, essa coisa do tempo, né? Eu entendo que essas sociedades primitivas, caçadores e coletores, né, eles iam indo conforme eles iam se ajustando àquela estrutura. Toda a questão, para mim, começa quando o homem começa a produzir alimento, quando ele começa, inclusive, a produzir excedente de alimento. Porque quando as sociedades começam a se organizar, né, a gente tem aí né, os princípios de sociedades aí que a gente conhece, os assírios, os babilônios, né, os sumérios, eles começam a ter uma necessidade de construir uma ideia de controle do tempo, né? E aí depois os egípcios, que é a grande, para mim, tipo assim, a gente sempre fala que o berço da nossa civilização é a civilização grega, né? Mas eu acho que os gregos, assim, tipo, se inspiraram ou trouxeram muita informação das civilizações egípcias, da civilização egípcia, né, que tecnologicamente desenvolveu, né, grandes revoluções, como o relógio, por exemplo, o relógio de sol, o primeiro relógio de sol, ele surge 1500 anos antes de Cristo, né? Os egípcios constroem essa ideia de colocar um pino no chão para que a sombra do sol batesse e assim eles fossem tentando fatiar o dia, né? Eles começam eu estou usando o termo fatiar para a gente entender, mas começam a entender essa ideia das horas, né? E isso aí, na verdade, isso já é uma herança dos babilônios, a ideia de dividir o dia em 24 horas, né? Que os egípcios, enfim, retomaram e desenvolveram a ideia do relógio. Mas também a ideia do calendário, né? De começar a entender esse movimento da Terra, o movimento das estações, né? Como é quando a Terra gira, né, perto do Sol, quando ela está mais afastada do Sol. Depois, os gregos, claro, desenvolveram o calendário de uma forma bem estruturada e os romanos fizeram aquela grande revolução. Acho que é Gregório, se eu não me engano, o imperador romano, não, Constantino, que 326, depois de Cristo, ele vira cristão, porque, tipo assim, não tem mais o que fazer, o cristianismo crescendo, né? Então ele resolve mudar o calendário, ele faz uma revolução, ele muda todo o calendário, o Constantino, para que o dia 25 de dezembro caísse no dia do aniversário do nascimento de Jesus Cristo, né? Então o nosso calendário cristão, ele vem daí, né? Porque ali não era assim, né? Ele tinha uma outra estrutura, era muito ligada à ideia dos equinócios, da relação com as estações do ano mesmo. Mas o Gregório não, o Constantino não, ele faz uma mudança radical e é o calendário que a gente conhece hoje, que depois em 1500, e até eu anotei aqui, 1582 é o Gregório, Papa Gregório 13. Ele que faz a grande mudança. Esse calendário que a gente tem hoje, que divide, né, em 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos, é muito recente, na verdade, recente, né, na história, na linha de tempo, é de 1582, né? Um Papa toma essa decisão. Quer dizer, é a igreja, é o comércio, bem como você falou, quer dizer, toda uma estrutura que determina, né,
que o dia tem essa duração, que o ano vai ter essa duração, os meses vão ter essa duração, e a gente tá aí, né, à mercê disso, né? Então, por isso, acho que é importante dizer uma coisa. Eu não me sinto refém, né, de um calendário. Então, para mim, fim de ano não é um encerramento de ciclo, porque eu já comecei o meu ciclo de 2024 há muito tempo. Eu não vou começar 1º de janeiro. Ele já existe em mim, ele já existe sendo planejado antecipadamente, sabe? Eu sou muito preventiva, eu sou de fazer coisas com antecedência. Então, eu não vou esperar o calendário de 1º de janeiro de 2024 para fazer algo. Não, eu já comecei há muito tempo. Então, é óbvio que isso na minha vida particular, mas eu vivo em sociedade. Então, é óbvio que eu respeito a nossa convivência em comunidade. Uhum. Então, eu sou uma pessoa que respeito muitíssimo o horário. Eu cumpro com os horários. Tem uma reunião, eu cumpro com o horário. Eu acho que Uhum. isso não é um controle do tempo, mas é respeito com a pessoa que estará comigo. Uhum. Então, eu sempre vou muito pelo ser humano, não pelo tempo, porque o tempo nunca vai me controlar. Eu Perfeito. não quero que o tempo me controle. Olha que bacana. Vamos aproveitar aqui os nossos participantes. Olha o que o Charles falou. Ó. Vivemos de convenções, porém a ideia de que cada um deve seguir o seu ciclo individual traz uma liberdade de ser poderosa. Verdade, né? É exatamente isso, porque outra coisa que, né, você citou a questão do Natal, aí tem também datas como o Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Aí são datas totalmente de calendário, comerciais, e algumas pessoas entendem que nessa data ela tem que pensar, agora eu vou lembrar da minha mãe, eu vou comprar um presente, eu vou passar esse dia com ela e ok, eu já cumpri com a minha responsabilidade do calendário. Então eu não gosto disso. Porque o Dia das Mães, para mim, são todos os dias. Eu quero honrar minha mãe todos os dias. Eu lembro da minha mãe todos os dias. Eu quero amar minha mãe todos os dias. Então, um dia não define o tanto de amor e respeito que eu tenho pelo ser humano. E por Deus. Eu vou lembrar de Deus no dia 25 de dezembro. Sabe? Eu acho que isso é limitar demais o tamanho de amor que eu tenho pelo ser humano. Então, isso eu acho que é muito limitante. Eu acho que isso acaba trazendo controle, poder, manipulação, e são coisas que eu abomino. Olha só, outro depoimento bacana do Lucas Piccinini. O Lucas é um jovem ator, um artista incrível, meu aluno. Ele escreveu aqui: eu acho que ver milhares de pessoas aparentando muito sucesso nas redes sociais dá a sensação de que o meu ciclo está demorando demais, como se estivéssemos perdendo tempo. Então, adorei essa frase que ele colocou sobre a realidade dele. Você vê, nós somos seres individuais, né? Todos temos uma digital única. Então, o meu tempo jamais poderá ser o seu tempo e nem o tempo dele. Então, quando você é controlado por um calendário que tenta te estipular que existe um tempo, aí você tenta se equiparar a esse tempo e todos tentam se equiparar dentro desse tempo, sendo que somos pessoas completamente diferentes e cada um tem o seu próprio tempo dentro de si. Uhum. E se você viver a sua essência e o seu tempo, você não vai ter ansiedade, você não vai ter depressão, você não vai ter frustração, porque você está respeitando o seu tempo, a sua realidade. Quer dizer, ele está querendo equiparar o tempo dele com o tempo de outra pessoa. Nós não estamos aqui para nos comparar com ninguém. Isso é tóxico. Eu trabalho com atletas, eu sou coach esportiva.
Eu treino atletas para alta performance e para eles vencerem. Mas eu nunca treinei um atleta para vencer um outro atleta. Nunca. Eu sempre treino os meus atletas, eu digo, você vai entrar no tatame para vencer você mesma. Você está ali para se superar, para ser melhor do que você foi da última vez. E se a consequência de você vencer você mesma naquele dia fizer com que você vença outra pessoa, porque talvez ela não conseguiu vencer o melhor dela, isso é uma consequência, não é o objetivo. Nós não estamos aqui para vencer o outro, estamos aqui para nos vencer. Então, vamos dar o exemplo dele. Se ele fez uma etapa, né? E ele superou a etapa dele, ele já é um vencedor. E aí ele superou 1% a cada dia. Isso já faz dele um vencedor. Sim. Mas sabe, André, assim, eu entendo o que você está falando, mas a gente tem que admitir, realmente, essa colocação do Lucas, ela é bem sintomática, assim, desse tempo, né? Como as pessoas... A gente está falando de calendário, falando de... Mas a gente tem que... Mas isso tem a ver também, né? Quando a gente fala de como a gente se mede pelo outro também, né? Como a gente tenta usar essa... E geralmente é isso que o Lucas está trazendo, por exemplo, é uma ideia às vezes totalmente ruim, até equivocada, porque você está tentando se nivelar por uma imagem que a pessoa está construindo dela própria, que nem condiz, na verdade, com ela, porque as pessoas nas redes sociais se vendem sempre muito felizes, muito ricas, muito bem-sucedidas, muito maravilhosas, né? E, na verdade, não é isso, né? Assim, então, o erro, o mal dessa sociedade que causa tanta angústia e tanta depressão e tanta... É isso. É você tentar buscar no outro, né? Parece que você esquece de olhar para você, né? Eu quero falar de uma outra coisa que você, como mulher, vai poder me ajudar também, que é... A gente está falando de tempo, né? E tem uma questão que é bem recente, que é a questão do etarismo também, né? Como algumas pessoas estão envelhecendo mal, assim, de cabeça, né? Eu tenho lidado com pessoas, né, com idade mais avançada e que estão, assim, vivendo as angústias desse tempo. Parece que diferente da cultura oriental, que celebra, né, a coisa, né, de você vida, ter né? a vida, de você estar numa idade onde você aprendeu. Não, a nossa sociedade, ela condena, parece que é um crime ficar velho, sabe? Parece que sabe? E para as mulheres também é terrível isso, né? Assim, no meio artístico eu vejo essa luta que tem, né? Tipo assim, parece que o tempo está acabando, porque é o tempo da beleza, né? Quer dizer, é uma loucura, né? A gente Isso está falando aqui de várias coisas, está tudo. misturando os assuntos, mas é calendário, é tempo, é Sim, é medida de tempo. calendário, tem a ver, né? Tudo tem a ver. Mas eu vou só voltar aqui em relação ao Sim, Lucas, né? Porque eu acho muito importante a gente estar aqui pela gente e por essas pessoas. claro, Então, é muito claro. importante. Lucas, o que eu tenho para dizer para você é analise você mesmo. Qual é o seu limite? Coloque micros objetivos para você alcançar micros resultados e você celebrar cada resultado que você tiver. Porque dessa forma, na sua constância do dia a dia, você vai gerar uma mente vencedora. Porque você está colocando os micros objetivos e alcançando o resultado. E isso é você com você mesmo. Você vai analisar sempre você com você mesmo. Eu parti daqui, já cheguei aqui, agora eu estou aqui. E assim, você vai analisar e ter um histórico real de quanto você está sendo progressivo e quanto você está evoluindo. Quando você tiver que fazer qualquer análise sobre você, faça olhando somente para você, nunca comparando com o outro. E voltando para essa questão que você estava falando aqui, até dos artistas e das mulheres, né? Essa questão. Eu, por exemplo, tenho zero, como eu estou te falando, que eu não sou controlada pelo Cronos, não sou controlada por calendário, né? Eu tenho 47 anos, vou fazer 50, mas eu tenho essa idade, porque alguém disse que eu tenho essa idade.
Mas a minha alma e o meu espírito não têm essa idade. Esse corpo tem essa idade. Uhum. E eu não estou nem aí para a idade que esse corpo tem. Eu sou grata por esse corpo, porque ele me acolheu, ele me recebeu, ele me serve, ele me acolhe, né? E eu tô aqui também para cuidar dele, enquanto ele também cuida de mim, porque eu sou essa trindade. Eu preciso encontrar esse equilíbrio dessa trindade. Então eu preciso cuidar do corpo que é o mais frágil que eu tenho dentro dessa trindade, porque minha alma e meu espírito é muito forte. E eu preciso também fortalecer esse corpo, cuidar. Então por isso que eu gosto de praticar esporte, me alimentar de forma saudável, beber água, dormir bem, porque esse corpo precisa acolher bem a minha alma, o meu espírito. Mas a idade desse corpo, para mim, não tem o mínimo significado. Eu não estou nem aí quantos anos ele tem, porque eu estaria eternamente viva, entende? Entendi. Como que eu vou me prender naquilo que é tão pequeno que vai passar? Eu sei que eu sou eterna. E se eu sou eterna, eu não tenho medo da morte, sabe? A minha concepção, eu escolhi viver no eterno, eu escolhi viver no infinito, eu escolhi colocar minha energia naquilo que ninguém nunca vai me roubar. Então, isso faz com que eu não me prenda nessa pressão que tentam colocar, que na verdade, eu vou te dizer assim, a concepção que eu tenho da vida. Existe sempre uma grande manipulação da humanidade para controlar a mente das pessoas. Porque existe uma intenção de não potencializar o ser humano. E eu sempre vim nessa contramão, porque eu quero que o ser humano ele consiga olhar para dentro de si e enxergar o poder que ele tem dentro dele, a vida que ele tem dentro dele, e que qualquer outra coisa é muito limitante diante daquilo que nós somos. Então, qualquer coisa que alguém venha me falar, eu olho e falo assim, mas isso não cabe para mim. E a minha intenção é que as pessoas que estejam conosco aqui ou que assistam depois tenham esse momento de reflexão, de olhar para dentro de si e se libertar, sabe? Se libertar desse controle, dessa manipulação humana de querer controlar o prazo da sua vida e dos seus objetivos e das suas metas. Seja governante da sua vida. Determine o que você quer e alcance quando você puder. Não é ninguém que vai determinar quando que eu tenho que conseguir alguma coisa. Sou eu. Sabe E que eu... ficar feliz no meu tempo. Isso que você falou, eu lembrei agora, eu não lembro se foi no Oscar do ano passado ou foi no outro Oscar, eu não lembro nem o nome da atriz, mas é uma atriz oriental. Ela tinha 50 e poucos anos quando ela recebeu o Oscar. E no discurso do Oscar, eu achei bonita a frase que ela falou, ela disse: nunca deixe ninguém dizer para você que seu tempo acabou. Ela disse: eu sou a prova viva, eu estou aqui recebendo um Oscar aos 50 e poucos anos de idade. Então, quer dizer, a gente está sempre nessa angústia e sempre nessa pressão, porque o tempo é uma pressão, né? O tempo exerce uma pressão, né, sobre a gente. Ele exerce... eu penso o seguinte também, André, não sei se você percebe isso, mas assim, eu, por exemplo, eu nasci numa cidade rural, numa cidade muito pequena, né, com 15 mil habitantes. Aí eu mudei e fui para a cidade grande. E eu sempre voltava, então eu ficava nesse trânsito entre a capital e essa... Parece que em Porto Alegre, onde a capital do meu estado, quando eu ia para Porto Alegre, eu tinha uma percepção de tempo. Quando eu ia lá para Cacequi, para essa cidade que eu nasci, era outra percepção de tempo. Parece que lá no interior o tempo é mais alongado, parece que o dia é maior, parece que as coisas... Hoje aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu fiz tanta coisa até agora, até chegar essa hora da live aqui, mas eu corri tanto. Mas foi tanta loucura, e eu estou aqui já também conversando com você, batendo esse papo, né? E já aqui com a cabeça trabalhando, pensando, né, em todas as coisas que eu ainda tenho que fazer antes de o sono bater, porque o meu dia não é também dividido de forma normal ou natural, não.
eu posso dormir 10 horas da noite ou 3 da manhã, entendeu? Às vezes depende da demanda de trabalho. É. Isso é muito maluco, assim, eu também não consigo. Agora, eu sou um escravo, sim, André. A gente é um pouco escravo dessa medida de tempo que a gente construiu como sociedade, né? De dividir o tempo dessa forma. E a gente fica um pouco refém também dessa coisa. Eu vejo as pessoas na rua carregadas de sacolas, de coisas, né, de presentes, né? Porque é a forma de demonstrar amor. Isso que você falou, achei tão bonito, né? Da coisa de honrar a mãe e honrar Deus, né? O ano todo e não uma data específica. Porque parece que o tempo também, esse tempo de Natal e Ano Novo, te deixa nessa loucura de você ter que demonstrar o amor pela pessoa, tendo que se enfiar no shopping e ficar horas e horas e horas dentro do shopping comprando um presente, né? E não é isso, né? Exato, olha, eu acho que exatamente isso. O conceito que sempre veio muito na contramão, né, da forma como eu enxergo a vida. Então, eu não tenho medo da morte, né? E enxergo com intensidade o hoje, sabe? Quando você vive o agora, né? Eu, por exemplo, quando eu estou com você, eu procuro estar intensamente com você. E a gente procura ter tempo de qualidade. Então, um dia, quando chegar o seu momento de partir, eu vou ter consciência que eu aproveitei o máximo de você. Porque quando eu estava com você, eu estava realmente com você. E eu me cedi naquele momento. Então, eu procuro viver a minha vida todos os dias como se fosse o último dia da minha vida, de verdade, sabe? Porque eu não tenho garantia do amanhã. Então, o hoje, eu procuro, a cada dia do meu hoje, demonstrar amor às pessoas que estão à minha volta, honrar as pessoas, sabe? No trabalho, na família, com os amigos, valorizar o ser humano por onde eu passo, não importa quem quer que seja esse ser humano. Então, quando chega o tempo de cada pessoa de nos deixar, eu sei que eu vivi o meu melhor com ela, Perfeito. porque eu vivi o meu melhor a cada dia. Então, quando você vive fora do Cronos, eu não tenho 12 meses para amar alguém. Eu tenho hoje para amar alguém. Perfeito. Eu tenho hoje para te honrar. Eu tenho hoje para fazer você se sentir importante. É o hoje o melhor dia da minha vida. É o hoje que eu tenho para te dar o meu presente. Maravilhoso. E se todas as pessoas tivessem consciência do valor do presente do hoje e vivessem sua potencialidade a cada dia, nós não nos preocuparíamos com o calendário. Eu não preciso de um dia para demonstrar amor à minha mãe, porque eu amo todos os dias. Que lindo. Eu não preciso de um dia para demonstrar amor aos meus amigos, porque eu amo todos os dias. Ah, é legal ter um dia especial? Sim, tudo bem. Tem um dia simbólico onde todos vão estar reunidos naquela mesma frequência de energia para honrar especificamente um tema. Mas isso deveria ser feito todos os dias. Perfeito. Olha aqui o Márcio acabou de me dar a informação correta, precisa aqui. Ele disse: ícone do cinema da Coreia do Sul, Yoon Gyu-jung, acho que é esse, não sei se estou pronunciando certo, tornou-se a primeira atriz do seu país e a segunda atriz asiática a ganhar um Oscar. Ela venceu o prêmio de coadjuvante por Minari. Isso aí, isso aí. Eu não lembrava se tinha sido como atriz Young, 73 anos. Ah, 73 anos? Peraí, mas Márcio, essa é outra atriz, então, não é essa do Oscar. Essa atriz que eu tô falando, ela ganhou o Oscar por aquele filme bem doido, que é que fala... ai, meu Deus, como é o nome desse filme? Agora eu vou ficar doido. Mas é um filme que está falando sobre o universo virtual, é uma história que vai acontecendo paralela, contra a história, é um filme bem doido. Você vai saber, Márcio, me lembrar. Mas essa atriz de 73 anos não é essa que eu estou falando. Enfim, mas veja, aos 73 anos ganhar um Oscar também é uma coisa... quer dizer, o Oscar, vamos imaginar que para a carreira de um ator, o Oscar é o topo, né? É tipo assim, chegar lá. Então, isso que conecta um pouquinho com o que o Lucas estava falando. O Lucas, ele tem
20 anos, é um menino de 20 anos, 19, 20 anos. Quer dizer, olha que doideira, né? Eu tô com 54 anos, né? E, então, assim, eu já penso bastante sobre isso também, né? Quando eu penso na minha carreira, eu penso, caramba, será que eu já cheguei onde eu devia chegar? Será que é Lucas tem isso? Será que... 18 anos. 18, né, Lucas? Isso aí, Lucas. 18. Já te dei 2 anos a mais, é porque você é tão inteligente que você parece um pouco mais, sempre parece um pouco mais velho do que é. Mas então, esse questionamento que eu acho que meu pai, que tem 92 anos, às vezes ele me puxa para a realidade. Ele diz, meu filho, porque às vezes eu me pego sendo injusto, até falando com meu pai sobre, poxa, já tô velho para tal coisa. Meu pai, como assim? Eu nunca digo que É, eu nunca pois é. estarei velha. Eu Sim, estarei sempre evoluindo. sim, Porque velho tá ligado ao tempo, sim, sabe? Velho. Não, eu sim. não tô velha, porque o tempo não controla a minha vida. Eu tô experiente, eu tô evoluída, porque eu tô concentrada na minha alma e no meu espírito, que é eterno. Então, o que é o tempo para um eterno? Quem pode mensurar o infinito, entende? Então, quando eu entendo que eu escolhi viver pelo infinito, pelo eterno, não existe tempo para mim. Não Sim. existe. Então, eu sou livre. Eu sou livre. E eu posso viver qualquer coisa a qualquer momento, não importa, 90 anos, 100 anos. Tá, Quem que disse que aos 100 anos você não pode fazer coisas extraordinárias? sei. Tá, André, vamos lá. Eu vou te provocar um pouquinho agora. A gente Ah, tem ainda 10 minutos aqui. Você, você tipo, me pareceu assim na sua fala toda aí uma revolucionária do calendário. Assim, tipo, eu não vou me submeter ao calendário porque eu sou descendente de indígena, porque não sei o que você quer. Como é que uma produtora lida com isso? Porque você, como produtora de cinema, né, você tem que lidar muito com essa ideia. sim, Primeiro, com a ideia de um tempo maluco, que é o tempo das coisas. Produzir sim. um filme, né? Realizar um filme tem que ser tudo dentro de um cronograma. Programa. Nananana. E depois você tem que lidar com o tempo dos outros também, porque aí tem distribuidor. Como é que você lida com isso? Porque você tem que estar à mercê disso, né? Sim. Então, Você tá suscetível seguir, a isso. como eu te falei, eu sigo, eu vivo em comunidade, né? Eu sou livre, não sou irresponsável. Existe Uhum, uma grande uhum, diferença. Eu sou livre e altamente profissional e comprometida. Então, por que que eu digo que eu sou livre em relação ao tempo, mas sigo completamente com fidelidade a questão do cronograma e sou super antecipada, até gosto de fazer as coisas com muita prevenção e tal, porque eu estou executando algo. uhum, Eu estou seguindo um cronograma. Eu estou me adaptando a uma realidade profissional da qual eu faço parte, onde existem seres humanos que eu respeito, existem regras e eu vou seguir essas regras. Não porque eu estou controlada pelo tempo, mas porque eu respeito as pessoas envolvidas naquilo. Então, eu vou seguir exatamente o que tem que ser feito. Porém, eu não sou escrava e nem dominada por aquele tempo. Então, se alguma coisa eu sentir que tem que ser feito num tempo diferente, eu vou fazer num tempo diferente. Porque eu não sou controlada e dominada pelo tempo. Eu vou buscar seguir o cronograma, mas eu vou ouvir sempre a minha voz. Eu governo a minha vida. uhum. Então, se aquele tempo está de acordo com aquilo que eu sinto que tem que ser, a gente vai fazer. Se não tem que ser, eu vou conversar para que haja uma conexão, um acordo, para que as coisas se alinhem. Então, é Uhum, diferente. A minha mente, ela nunca é dominada pelo tempo. Eu vou seguir o cronograma, mas não ser refém do cronograma. uhum. Essa é a Entendi. diferença. A gente pode seguir sem ser dominado. Eu acho que isso tem muito a ver com essa coisa da inteligência emocional, né? De como você se prepara para lidar com isso, porque essa demanda essa pressão a gente vai sofrer inevitavelmente, né? Porque você tem prazo, você tem que cumprir, né? Você tem demandas de coisas que você tem que cumprir. Mas é como você lida com isso. Eu assim, eu, não, eu também.
de tanto conversar com você, você me trouxe, eu quero dizer isso aqui abertamente, né? Você trouxe muita calma para minha vida desde que eu te conheci, porque você me ensinou a aprender a lidar com o tempo das coisas, né? As coisas têm o seu tempo também. Mas a terapia tem me ajudado bastante com isso também, que é, tipo, ok, eu vou até. Não adianta eu querer forçar também, eu vou. Eu fiz muito isso esse ano, eu violentei um pouco o meu corpo, eu comprometi um pouco a minha saúde até por isso, por querer dar conta demais, né, de coisas que de repente você não precisa, você não, sabe, você não precisa entrar nessa escravidão maluca que é o tempo, porque cada vez o tempo é como se fosse um monstro, né? Que vai te devorando cada vez mais. Quer dizer, você entra naquela roda do tempo e você não sai mais dali. A inteligência emocional é tipo assim, você saber parar a roda e dizer, não, calma aí, peraí, agora vai ter que ser nesse tempo aqui, né? Então, eu hoje, por exemplo, estou entendendo que eu estou precisando de um tempo de repouso, eu preciso parar um pouco, eu preciso, para regenerar minha saúde, regenerar, né, minha musculatura que tá tensionada, né, de tanta coisa, os neurônios, a cabeça, refrescar as ideias, né? É a gente se dá esse tempo, se dá de presente isso, né? Aí entra aqueles conselhos que a gente dá sempre, né, André? Parar para meditar, Se respirar, beber água, reconectar. caminhar, né? Se reconectar, exatamente, né? É isso que Mas, eu estou sentindo essa necessidade ultimamente. André, a gente está aqui com 4 minutos. olha, e a Érica me fez Ah, duas então, perguntas. vai Eu vou lá, vai tentar lá, responder aqui vai lá. rapidinho. Ela me perguntou se eu gosto mais de dar carinho ou receber carinho. Érica, é, eu gosto de viver o amor com o ser humano. E viver o amor é dar e receber ao mesmo tempo. Então, isso eu acho que é a coisa correta. Dar e receber. Porque senão pode ficar um pouco tóxico, né? Eu só recebo, eu só dou. O equilíbrio é dar e receber na mesma medida. Ela me perguntou também se tem filme vindo por aí. Bom, tem alguns projetos, né? Apesar de não ser controlada pelo tempo, quem me conhece já sabe que por conta de não ser controlada pelo tempo, eu tenho uma aceleração no trabalho, né? Fora do comum. E são muitos projetos que eu estou fazendo aí ao mesmo tempo. Então, tem alguns longas e um programa aí com a Quino que a gente está Tá desenvolvendo e aguardando o esperando, tempo a dele gente está sair. aguardando o tempo dele, né? O tempo Aguardando o certo tempo dele. dele nascer. Mas vai nascer. Ó, a nossa enciclopédia do cinema aqui, o Márcio da Rocha, graças a Deus, a tempo, trouxe o nome do filme que eu tinha esquecido, que é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Márcio, esse filme é um dos filmes mais doidos que eu já vi na minha vida. Esse filme me deixou de cabeça para baixo, que chegou uma hora que eu não estava entendendo nada que estava E o acontecendo, aí nome depois eu tem pensei, até um pouco a ver, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. não, você viu esse filme, Andréia? Não, mas tem a ver com o que a gente está falando aqui, né? Então, e esse filme, ele está falando sobre tempo também. Ele está falando sobre Exato. tempos paralelos. É uma ideia de, como é que chama isso? Física quântica, sei lá o quê. Tempos sobrepostos, histórias que vão acontecendo. É uma doideira o filme. É nesse filme que essa atriz ganhou o Oscar. E que ela fez esse discurso onde ela falou lindamente sobre essa questão de nunca deixe ninguém dizer para você que o seu tempo acabou. Não, não, não deixe ninguém nunca dizer É isso para isso. você. E em todos os sentidos, né, André? Porque a gente tem essa coisa também hoje dessa ditadura da beleza, né? Da ditadura do sucesso. São muitas ditaduras que a gente está vivendo e que a gente tem que brecar isso, né? E dizer, não, peraí, calma, não, não é assim, não vai ser nesse tempo, né? Eu ainda te confesso que eu preciso aprender a lidar com isso. Dessa nossa conversa, me trouxe perspectivas muito legais. Eu acredito que, e a colaboração das pessoas também que conversaram com a gente, né, André? Para a gente entender, né? Chegar num entendimento sobre isso, porque senão a gente enlouquece, senão a gente sucumbe a esse monstro Cronos, né? Esse A vida monstro. pode ser mais leve, né? Pode Uhum, ser mais leve, uhum. sabe? A nossa intenção aqui com essa live, né? Nosso papo, é justamente trazer a consciência que a gente precisa se reconectar com a gente, com a essência, com a natureza,
com aquilo que realmente traz evolução e traz liberdade, né? Você fala, ah, você é meio revolucionária. Eu sempre me senti meio revolucionária mesmo, assim, no meu conceito de enxergar a vida. E eu sou uma revolucionária pela vida. E vida é liberdade. E liberdade é você poder olhar para dentro de si, conseguir enxergar quem é, se amar, se respeitar e viver o seu limite, sabe, o seu talento, viver o seu hoje, se respeitando e a cada dia buscando a sua evolução, sem cobrança, porque a gente está aqui para viver com intensidade tudo isso que foi feito para nós usufruirmos a natureza e tudo está aqui para nos servir. E é isso. Por que tem que ser tão estressante? Por que tem que ser depressivo? Por que tem que ter ansiedade? Por que a gente não pode olhar para a vida com mais simplicidade, Perfeito, mais amor? perfeito. Eu vou deixar, já terminou nosso tempo, infelizmente. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo discutindo sobre o tempo. E eu me lembrei do Mário Quintana. O Mário Quintana é um poeta gaúcho. Ele morreu bem velhinho também. E ele foi um dos grandes injustiçados, assim, ele nunca foi aceito na Academia Brasileira de Letras, por exemplo. Foi a grande injustiça que se tem no Brasil é não ter o Mário Quintana ter ganho um assento na Academia Brasileira. Mas ele se tornou um imortal, ele é uma figura maravilhosa e ele fala sobre, ele disse, perguntaram para ele o que que é, como é que ele via a morte, né? Aí ele disse: a morte é a liberdade total. É quando você pode finalmente estar deitado de sapatos. É uma poesia, assim, né? Essa frase eu acho tão bonita, né? Porque ele diz, e ele fala sobre finitude, ele fala, mas de uma forma sempre muito poética, e muito do universo infantil até, assim, é muito, a poesia dele toda é muito, é como se fosse uma criança falando sobre a vida, né? Mesmo quando ele fala sobre morte, ele fala dessa forma leve e fala de morte como liberdade, né? Então, assim, é uma pessoa que não esteve subjugada pelo tempo também, ele viveu uma vida maravilhosa, morreu velhinho, produziu muita poesia, encheu a nossa vida de afeto, de carinho, de beleza, né? Então eu deixo aqui o poetinha Mário Quintana para finalizar a nossa live. André, muito obrigado, viu? Você sempre nos enriquece muito, assim, sou seu fã, além de ser seu amigo, né, seu parceiro artístico, eu sou seu fã, assim, porque você é uma pessoa que sempre traz aquela palavra boa, aquela palavra leve, aquela palavra que faz a gente parar, refletir e respirar, né? Porque eu acho que é isso que está precisando. Assim, eu sinto isso. Cada vez que eu converso com você, você mesmo disse no começo da live, você está um pouco agitado, né? Eu termino aqui assim, aqui calminho, tomando a minha água e refletindo sobre as coisas bonitas que você trouxe. Obrigado. Obrigado a todas as pessoas que participaram com a gente, colaboraram aí, né? E deixo as últimas palavras para você aí. Eu que agradeço, é sempre muito bom essa troca, né? A gente tem uma conexão muito boa e é muito bom poder, de alguma forma, contribuir com aquilo que existe dentro de nós. Quando a gente consegue olhar para dentro de si e descobrir quem somos e descobrir o nosso propósito na vida, a gente entende que isso precisa ser compartilhado. A gente não pode deixar parado. A gente precisa amar, a gente precisa entregar o presente que recebeu para o outro. E assim vai esse ciclo que é constante, que é diário, que vence o tempo, que vence o cronos. Como você falou de um exemplo, ele não foi honrado como merecia, mas por isso que eu não tenho medo da morte. Porque nada pode tirar a vida de alguém. Ainda estamos aqui falando sobre ele. E ele vai ser eternizado. É isso. Por que ter medo da morte? Por que ter tanta pressa? Para chegar aonde? Para fazer o quê? Vamos curtir o hoje, o agora. Porque sempre haverá tempo para fazer o que tem que ser feito. Quando você está concentrado no seu propósito e conectado com a sua essência. Perfeito.
Obrigado, meu amor. Um beijo grande. Beijo. Feliz ano novo, né? Bom ciclo, que não seja início de ciclo, mas essa ideia de ciclo que vai se emendando no outro, né? Eu acho que essa é assim que você pensa, pelo que eu entendi, né? Não uma coisa que se fecha para começar outra, mas esse movimento constante, né? A vida é isso, né? Essa pulsão de vida é essa coisa constante, né? Que a gente tem que estar alimentando o tempo todo. Obrigado. Feliz ano novo para todo mundo aí e até a nossa próxima live. Feliz ano novo para todos.